Olá, queridos e queridas, hoje nós vamos aí para a nossa aula de número 7, Bíblia, sua importância e constituição. A gente já vem tratando numa crescente a questão da Bíblia, né? Esse é o conteúdo das aulas de introdução bíblica, e é muito importante a gente ressaltar que a Bíblia é mais importante do que qualquer outra obra literária do mundo, em virtude do seu conteúdo e de sua natureza divina. É importante a gente destacar que ela traz para todos os povos, de todos os lugares e de todas as línguas e para todas as pessoas de todas as camadas sociais, a mesma mensagem orientadora sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre Deus e seus propósitos para a sua criação. Traz conselhos sobre a solução dos mais graves problemas da vida. Traz a mensagem de salvação, de revelação sobre o rumo da história e consumação dos tempos e oferece esperança e certeza aos que creem em sua mensagem. No estudo de hoje, nós vamos considerar a sua importância e constituição. Vamos começar pela importância. A Bíblia, ela é o registro da revelação de Deus. A revelação geral, ela é suficiente para levar o homem a entender a existência de Deus e alguns de seus atributos, como eternidade, poder, natureza espiritual, inteligência e glória, mas não é completa ou suficiente, tá certo? Somente a Bíblia registra toda a revelação para que o homem entenda a natureza de Deus, seu caráter moral, seu propósito ao criar o homem, seus planos, sua soberania e suas obras, o que a torna uma revelação especial, a mais segura para que o homem não entre nos caminhos fantasiosos da mente humana, tá certo? A Bíblia ensina a verdadeira origem do homem. A partir do século XIX, foram desenvolvidas teorias que tentavam explicar a origem da humanidade como sendo parte de um processo evolutivo baseado em seus pressupostos e conjecturas. Somente na Bíblia, encontramos a narrativa da criação do homem, trazido à existência pelo trabalho criador do mesmo Deus que criou todo o universo. É ela que explica satisfatoriamente a origem do homem como ser criado por Deus com um propósito definido, que é servir e glorificar o propósito de Deus. Sem essa compreensão, a vida humana fica realmente sem sentido. O conhecimento da criação do homem dá sentido, verdadeira felicidade e traz vida aos que nela creem. A Bíblia também ela orienta na solução dos problemas da vida. A Bíblia é a palavra de Deus e orienta com toda a segurança a toda pessoa a precaver-se contra conflitos, a evitar procedimentos que tragam como consequência o mal, a solucionar os problemas da vida. Ela ensina sobre relacionamentos com a família, trabalho, com autoridades, com bens materiais e tantas outras coisas que nós podemos ver. Somente a Bíblia traz respostas adequadas para todo e qualquer tipo de problema. Você vê que isso é tão fantástico que às vezes eu precisei recentemente fazer uma monografia e para escrever sobre um assunto eu precisei comprar livro de diversos autores diferentes, abordando o mesmo tema, mas de diversas formas diferentes, porque um autor não conseguia abranger tudo, né? Interessante que a Bíblia, ela abrange todos os assuntos e de forma excelente, nos orientando de forma adequada de como proceder com a nossa vida. A Bíblia é o único livro cuja mensagem pode conduzir o homem à verdadeira liberdade e torná-lo conhecedor do futuro da humanidade. Olha que interessante. Toda a Bíblia aponta para a pessoa de Jesus. Em Gênesis 3,15 está o registro da promessa de Deus em enviar o Redentor ao mundo.
ela aponta para Jesus como Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha só o que diz Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O único meio de o homem ser salvo é pela fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós vemos isso em Romanos 10,17. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Somente a Bíblia aponta a direção para alcançarmos Jesus e, crendo nele, alcançarmos vida eterna. Ela também anuncia com autoridade a volta de Jesus, a ressurreição final, o juízo final, a destruição da terra pelo fogo e o triunfo de Jesus com a criação de novos céus e nova terra, onde habitarão os justos por toda a eternidade. Então, aí nós vimos a importância da Bíblia dentro desses aspectos que nós colocamos. Agora nós vamos ver a sua constituição, tá certo? A Bíblia e sua constituição. Os 66 livros que constituem a Bíblia, 39 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Foram produzidos por homens fiéis, inspirados por Deus de diferentes locais e períodos, com temperamentos, instruções e condições sociais diferentes, conforme a gente falou anteriormente. Cada um deles foi usado como instrumento de Deus para a sua revelação. Cada um imprimiu no que escreveu seu cunho pessoal. Porém, a mensagem da Bíblia mostra-se como uma só mensagem, havendo o que também nós destacamos em aulas anteriores: unidade na diversidade e coerência entre as relações, de tal modo que se vê nitidamente que uma somente a mente de Deus conduziu na história humana a revelação que se constituiu a Bíblia. Aí nós vamos agora observar a Bíblia e suas divisões. A Bíblia ela se divide em duas coleções de livros, como nós falamos um pouquinho lá no começo das nossas aulas. Uma de 39 livros chamado Antigo Testamento e outra de 27 livros chamado Novo Testamento. O Antigo Testamento, é importante a gente ressaltar que ele registra os começos de todas as coisas. A criação, a queda, o povoamento da terra, a formação dos povos, o dilúvio, o repovoamento, a formação do povo escolhido por meio do qual seria enviado o Messias e o fracasso de todo o gênero humano que, após o pecado, se degenerou e criou numerosos sistemas religiosos idólatras, sem poder se restaurar diante do Criador. Mostra também a linha da providência de Deus para implantar e desenvolver seu plano de redenção, até o momento propício para enviar ao mundo seu Filho unigênito como Salvador. Entre os testamentos houve um período de 400 anos de silêncio, onde nenhum profeta foi levantado por Deus para falar nesse momento. Quanto ao Novo Testamento, constituído de 27 livros, ele narra o nascimento de Jesus, o crescimento e seu ministério, sua morte e ressurreição, sua ascensão gloriosa aos céus, e aí eu estou falando, abrindo um parêntese aí, os 4 evangelhos, narra o avanço do evangelho, começando com o derramamento do Espírito Santo prometido, no dia de Pentecoste, as conversões em massa, a formação da igreja em Jerusalém, a perseguição e o avanço do evangelho para fora das fronteiras da Palestina, primeiro pelos dispersos que fugiam da perseguição, depois pelos apóstolos em viagens missionárias deliberadas, e aí destacando-se a figura ímpar do apóstolo Paulo, abrindo parênteses aí em Atos dos Apóstolos, registra as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas e a carta aos Hebreus, e finalmente registra a revelação escatológica do Apocalipse. Então, vamos ver a constituição do Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento estão distribuídos em 4 grupos distintos. São eles: lei, história, poesia e profetas. Primeiro, a lei.
Os judeus chamavam esta primeira divisão de Torá, lei ou instrução. Gênesis contém orientações quanto às relações de Israel com Deus, porém poucas passagens poderiam ser consideradas no sentido de termo como leis ou regras específicas para a vida. Os outros 4 livros apresentam grande número de leis definindo a responsabilidade humana perante o Senhor. Então, quais são os livros que compõem a lei, o Pentateuco que nós conhecemos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros que compõem a lei. Também tem os livros históricos. Eles narram os eventos na vida de Israel, desde sua entrada na terra de Canaã até cerca de 400 anos antes de Cristo, tá certo? Então, quais são aí os livros históricos? Vamos ver. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí partimos para os livros poéticos, ou alguns dizem livros de poesia, né? São chamados também literatura de sabedoria, porque tratam dos problemas da vida e de seu significado. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Partimos então para os livros proféticos. São os escritos pelos profetas. E eles também têm uma divisão em 2 grupos interessantes. Eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Então nós podemos ver essa divisão aí, a questão dos profetas, né? Os livros proféticos, da seguinte maneira. Oséias, os profetas maiores, perdão. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa é a constituição do Antigo Testamento. Agora nós vamos para a constituição do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento classificam-se em 5 divisões: evangelhos, históricos, cartas paulinas, epístolas gerais e profecias. O que acontece? Vamos lá para cada item desse para a gente entender um pouquinho. Os evangelhos, eles narram os acontecimentos do início da vida de Jesus e do seu ministério. Dão ênfase aos seus milagres, aos seus ensinos e aos acontecimentos ocorridos com ele como cumprimento dos desígnios de Deus. Então, os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, tá certo? O livro histórico, de autoria de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, registra o nascimento da igreja com o advento do derramamento do Espírito Santo, as primeiras conversões, o rápido crescimento, a perseguição e a dispersão que resultou no avanço do Evangelho. As cartas paulinas, a gente pode ver aí, por exemplo, vamos lá detalhar um pouquinho. 1ª e 2ª Tessalonicenses são chamadas escatológicas porque fazem muita referência à volta de Jesus. Romanos e Gálatas focalizam a salvação e por isso são chamadas epístolas soteriológicas. 1ª e 2ª Coríntios são conhecidas como cartas eclesiológicas, tratam muitas questões da igreja. Agora, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão foram escritas estando Paulo preso em Roma e por isso são conhecidas como cartas da prisão. 1ª e 2ª Timóteo e Tito foram escritas para oferecer instruções a 2 jovens pastores, por isso são chamadas cartas pastorais. E também as epístolas gerais,
estes escritos não foram dirigidos a nenhuma igreja especificamente, daí o nome de epístolas gerais, né? Então, ou universais, alguns gostam de usar epístolas universais também, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, 1, 2 e 3 João, perdão, desculpem, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, tá certo? Essas são as epístolas universais, ou epístolas gerais, né, para alguns também. E, por fim, a profecia, tá certo? Que foi o último livro a ser escrito entre os anos 90 e 95 depois de Cristo, com o propósito de oferecer esperança aos cristãos que enfrentavam as mais cruentas perseguições. Apresenta a vitória final de Jesus Cristo sobre todos os seus inimigos e que seu triunfo final se dará com a sua volta à terra em poder e glória, quando consumará a história com o juízo final, a ressurreição, a criação de novos céus e nova terra, e termina com a promessa do próprio Jesus: breve venho. Agora, para nós terminarmos, né, caminharmos aí para o fim da nossa aula, a gente precisa entender também só um pouco da linguagem, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, na sua totalidade, foi escrito originalmente em hebraico. Somente as partes de Esdras 4, 7, 6, 18 e 7, 12 a 26 e Daniel 2, 24 e 7, 28 que foram escritas em aramaico. As línguas hebraica e aramaico pertencem ao grupo da língua semítica. Então, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Só nesses dois textos especificamente, né, em Esdras e em Daniel, que eu expliquei aqui, que houve essa escrita em aramaico. Então, praticamente todo o texto foi em hebraico. O texto em aramaico foi escrito quando os judeus voltaram do exílio e passaram a usar a língua aramaica como língua popular. Isto durou até o tempo de Jesus. No entanto, a língua hebraica jamais perdeu seu uso. Sempre foi tida como língua especial, língua do culto, da sinagoga, língua pela qual Deus falou para os judeus. O Novo Testamento, escrito em grego, é o que menos dificuldade apresenta. Poderia reconhecer as palavras com pouco esforço. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego, sendo esta, na sua maioria, grego koiné, uma língua popular, né? Um grego um pouco mais popular. O Novo Testamento também foi escrito em algumas partes usando a língua semítica, ou seja, o aramaico. Nós vemos isso lá em Mateus 27, 46, quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus e os seus discípulos, eles falavam pelo menos 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Então, você vê que interessante, né, a composição do Antigo e do Novo Testamento, tendo o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e tendo o Novo Testamento um pouco ainda do resíduo do aramaico, Jesus usando aí o aramaico, mas tendo o grego como língua forte, tá certo? Por conta da posição geográfica que eles estavam também, e a utilização, né? Era uma língua muito popular na época de Jesus, mas os discípulos sabiam falar o hebraico e também o grego por conta da utilização e da prática ali. Então, na aula de hoje, nós conversamos aí acerca da importância da Bíblia, tá certo? Nós vimos a importância da Bíblia como o registro da revelação de Deus, como aquela que ensina a verdadeira origem do homem, aquela que pode nos oferecer a verdadeira solução para os nossos problemas e aquela que pode nos revelar o futuro da humanidade, sendo nós também participantes dessa humanidade, não podemos esquecer, né? Nós vimos também aí a Constituição, Antigo e Novo Testamento, Antigo 39 livros, Novo Testamento 27 livros, vimos aí as divisões, tá certo, do Antigo Testamento, que é lei, históricos, poéticos e proféticos, e vimos também
do Novo Testamento, que são evangelhos, histórico, cartas paulinas e epístolas gerais e profecia, tá certo? E vimos a questão das línguas que eu falei agora há pouco. Que Deus possa nos abençoar. Até uma próxima aula. Espero ter contribuído aí um pouco para o seu conhecimento. Deus abençoe.